Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sou Adilson Moreira, sociólogo e educador, e estou aqui para te ajudar a entender os temas mais complexos da sociologia e da história. Hoje nós vamos trabalhar o tema sociedade estamental. Bom, quando nós falamos em sociedade estamental, é preciso considerar que esse assunto faz parte de uma tríade: castas, tem vídeo aqui para você ver, maratonar no canal, tá bom? Estamentos e classes. São formas de estratificação social. O que é estratificar? É agrupar os indivíduos em camadas ou estratos sociais, baseado em critérios. Cada sociedade vai ter seu critério: renda, tradição, nascimento, religião e etc. Tá bom? E aí, dependendo do tipo de sociedade, você vai ter um tipo de mobilidade social. Mobilidade social, por sua vez, é a possibilidade que o indivíduo tem de mudar de grupo social na hierarquia, no status dele, tá bom? Indivíduos nascem em classes baixas e ele acaba ascendendo socialmente. Ele muda de grupo na hierarquia social. Aprenda bem mobilidade social, porque é um tema que está geralmente em provas de Enem, em provas de final de ano. Fique atento. Portanto, a sociedade estamental é aquela dividida em grupos sociais onde quase não existe mobilidade social, ok? A gente pode citar como exemplo sociedade medieval. Eu quero analisar para você essas duas figuras aí que representam um pouco disso, tá? Figura número 1, lá você tem a questão da relação suzerania e vassalagem da Idade Média, que era justamente algo que impedia muito o crescimento dos indivíduos. E na figura 2, representando ali já a Revolução Francesa, França pré-revolucionária, os 3 estados, tá bom? São 2 exemplos de sociedade estamental. Bom, a Europa medieval é o grande exemplo desse modelo de sociedade, tá bom? Sociedade que compreendeu entre os séculos 5 e o século 15 da era cristã, que é dividida entre a alta Idade Média, do século 5 ao século 10, e a baixa Idade Média, do século 11 ao século 15, tá bom? Nesse tipo de sociedade, geralmente a posição social do indivíduo estava ligado à honra e ao prestígio social dele, tá bom? De forma geral, nós tínhamos clero, nobreza e servos. Mas nós temos uma pirâmide aí com uma pequena divisão, principalmente aquela a partir da chamada Baixa Idade Média. Você tem no topo nobreza e alto clero, logo abaixo comerciantes, começaram a se tornar uma classe muito forte, a chamada burguesia, tá bom? E logo abaixo artesãos, camponeses e o baixo clero. E na base dessa sociedade, desta pirâmide, os servos, que era força de trabalho, que era mão de obra, ok? Que eram aqueles que realmente movimentavam esta sociedade. Esse tipo de sociedade é uma sociedade semi-fechada, determinada pelo nascimento. Os indivíduos praticamente não mudam de classes, tá bom? E aí eu queria citar para você, nessa sociedade, existiam barreiras sociais que impediam os indivíduos, tá bom, de ascenderem socialmente. Eu quero citar para você aí, olha só um elemento da história. Essa figura aqui ao lado representa um torneio medieval. E esta imagem aqui em cima é uma dica de filme para você analisar bem. Você que gosta de cinema, não é isso? Você que gosta de um bom filme, quero sugerir para você Tristão e Isolda. Nesta obra ali, sem spoiler, tá? Aparecem os torneios medievais, que é o que representa a imagem ao lado aqui, ó. Esses torneios, eles faziam a fama dos cavaleiros, né? E é na figura do cavaleiro que eu quero chegar, justamente para mostrar para você que haviam barreiras muito fortes que impediam alguns indivíduos de avançar na pirâmide societária. Até o século IX, muitos indivíduos, eles podiam se tornar cavaleiros, mas foram sendo criadas barreiras justamente porque os cavaleiros ganhavam prestígio, destaque. E aí, a partir deste século, somente aqueles que tinham origem nobre, somente a nobreza poderia se tornar cavaleiro. Tinha todo um treinamento específico
participava dos torneios, ganhava honra, ganhava fama, ganhava prestígio e com isso um certo poder, né? Então somente indivíduos da nobreza poderiam se tornar. E aí os torneios eram muito comuns, faziam parte da sociedade medieval. E geralmente o nobre que convocava o torneio dava inclusive como prêmio a sua filha, como casamento, né? Como forma de aliança com outros nobres ali próximo e fortalecer a sua aliança, seu poderio militar, tá bom? Então você pode imaginar que os torneios eles eram algo significativos e representavam muito da vida cotidiana medieval. Bom, dentro desses torneios você tem a figura dos cavaleiros medievais. Esses cavaleiros medievais, já comentamos isso, tá? Eles eram somente da nobreza. Aí eu queria indicar para você hoje um outro filme. Hoje nós estamos muito bem, de exemplo, Coração de Cavaleiro, também um outro filme muito bom. Se você ainda não assistiu, recomendo para você. É a história de um jovem, sem spoiler, tá? É a história de um jovem que ele não é nobre e deseja ser cavaleiro. E aí o pai dele entrega para um nobre e vai educá-lo, treiná-lo e etc. Bom, no final você vai ver o que acontece, mas representa bem essa dificuldade de um camponês, de um servo sonhar em ascender na pirâmide daquela época, tá bom? A figura e a história dos cavaleiros. Eu queria trazer uma história para você agora que é interessante, tá? Nunca esqueci dela, de uma obra que li. Ela está numa obra de um sociólogo chamado José de Souza Martins. O nome da obra é A Sociedade Vista do Abismo, Novos Estudos sobre a Exclusão. E esse sociólogo, na obra dele, relata a história de um nobre que ficou pobre. Parece um trava-línguas, né? Este nobre que ficou pobre foi pedir esmolas. Você diz assim, mas professor, um nobre ficou pobre? Sim, não se esqueça, o critério de estratificação social não é a renda aí nesse aspecto. É o prestígio e o nascimento, tá bom? A tradição. Ele ficou pobre, mas não perde o título de nobreza dele, tá? Pode até perder um certo prestígio e respeito, mas o título permanece. Então este nobre pobre foi para a frente da igreja, né, da matriz, pedir esmola. E ali fez concorrência com um pobre não nobre. Então você tem o nobre de um lado e o pobre do outro pedindo esmola. E aí ele percebeu, isso foi relatado inclusive por um monge, tá? Eles perceberam que a população dava muito mais esmola para o nobre pobre do que para o pobre não nobre. Ok? Ou seja, até na hora de dar esmola, esta sociedade levava em consideração a família, a genealogia, a tradição e a história daquele indivíduo, tá bom? É uma história muito interessante, você pode pausar o vídeo para ler esse fragmento que eu coloquei para você. Bom, mas eu disse no início que a sociedade estamental ela é uma forma de estratificação onde é difícil, mas não é impossível. Tá bom? Castas nunca, classes sempre e estamento difícil, mas não impossível. Então, quais são as formas de ascensão social que existe na sociedade ou existia na sociedade medieval? Primeiro, o recrutamento da igreja, ok? Você viu que na pirâmide que apareceu lá, aparecia o alto clero lá no topo e o baixo clero lá embaixo. Passava duas camadas e o baixo clero. Ou seja, a igreja recrutava entre elementos mais pobres da sociedade, indivíduos para participar do baixo clero, sem muito prestígio e poder, tá bom? Principalmente para atuar nas vilas, próximo ao povo, aos pobres e etc. Mas isso já representava uma certa ascensão social para esses indivíduos. Segundo exemplo, a emancipação do servo. Era raro, mas acontecia de um senhor feudal dar a liberdade deste servo, mediante diversas coisas. Ajudou na guerra, salvou, ajudou no resgate, pagou, combateu. Então este servo alcançava a sua liberdade e por conta disso ele também tinha uma mudança nessa pirâmide societária. O rei concedia título a alguém do povo, por conta de guerras, né, auxílio militar e etc. Também era muito comum.
E por último, o tão falado casamento, tá bom? Entre pessoas de grupos diferentes. Eu vou citar um exemplo para você, que a história, ela mostra isso, tá bom? A partir do século XI, XII, quando a burguesia foi se fortalecendo, esta burguesia endinheirada queria prestígio social. Então, o que ela fez? Ela botou os seus filhos para casar com os filhos da nobreza. Então você tem um nobre empobrecido, você tem um burguês enriquecido, você alia dinheiro com prestígio e você tem então o surgimento de novos grupos sociais. A história chama inclusive de nobilita, né? Que é um exemplo em que esses indivíduos acabam ascendendo, ganhando poder e ganhando espaço. Ou nobreza de toga, melhor dizendo, tá? Desculpa, nobreza de toga era o exemplo que eles colocavam. Muito bem, vou encerrando por aqui, agradecendo a sua paciência nesse vídeo. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal e indica esse vídeo para um amigo seu da escola, do cursinho, da faculdade, tá bom? Aproveita para maratonar outros vídeos que estão aparecendo aí também. Queria indicar para você o sistema de castas na Índia, para você compreender. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.